Olá e seja bem-vindo a mais um Descomplicando, a nossa série aqui no nosso canal, onde a gente realmente descomplica alimentos que são extremamente acessíveis em relação a valor, em relação a formas também como a gente pode encontrar eles nos supermercados, em todos os lugares onde a gente vai, mas também que influenciam de uma forma extremamente positiva na nossa saúde, na nossa disposição, na nossa energia, na nossa longevidade. E como vai ser o caso do alimento de hoje, ajuda também no alívio ou na eliminação de dores. E o alimento do nosso Descomplicando de hoje é o gengibre. Essa raiz tão incrível, tem um aroma tão sensacional e que muitas vezes a gente usa apenas como chá, ou a gente esquece ou só usa em momentos específicos. A gente tem várias formas de utilizar, mas o principal, esse alimento aqui, ele auxilia no combate, no alívio, na eliminação de dores, principalmente dores de cabeça e dores pré-menstruais. Essa peça aqui de gengibre, essa unidade de gengibre, ela, além de ser muito fácil da gente encontrar nos nossos supermercados, muitas vezes a gente vê o valor do gengibre em quilo e a gente pensa, nossa, que valor caro, não vou comprar. Porém, uma peça desse tamanho, que a gente demora muito tempo para conseguir utilizar, vou mostrar pra ti quanto que foi. Deixa eu achar ela aqui. R$ 1,57, onde o quilo tava R$ 9,80. Claro, tem lugares que são mais caros, tem lugares que são mais baratos, inclusive esse gengibre aqui, se a gente quiser, a gente também pode plantar ele na nossa casa. É só a gente pegar qualquer parte dele. Ele é uma raiz, então a gente pode pegar uma parte dele e muitas vezes a gente pode deixar brotar. Ele começa a brotar aqui pelas laterais, mas nem sempre a gente precisa esperar para que ele brote. Então, se a gente simplesmente cortar uma parte dessas e plantar num vaso com uma terra bem legal, bem boa, bem adubada, muito provavelmente que tu vai ter a tua própria produção de gengibre. Então, além de tudo, além de conseguir usar uma peça dessas que, sinceramente, a gente consegue utilizar ela em um tempo bem legal, a gente também pode fazer com que ela multiplique para nós. Esse é o poder da natureza. Além disso, a gente também tem o formato do gengibre em pó, que ele é tão bom quanto o gengibre fresco. Então, muitas vezes, esse sabor aqui é um pouco mais ameno, esse sabor aqui é um pouco mais picante, um pouco mais forte, mas as duas formas são muito, muito boas da gente utilizar, então a gente pode tanto comprar a versão fresca quanto comprar a versão em pó. As duas têm lados muito positivos. Essa versão aqui, ela é um pouco mais amena, como eu falei, ela tem um sabor um pouco mais leve, a gente precisa usar um pouquinho mais para ter o mesmo efeito da versão em pó. A versão em pó, ela é mais forte, como ela já é mais desidratada, ela é mais, como eu posso falar? Concentrada, ela é mais concentrada, apesar dela ter um sabor um pouco mais forte, né? Ela tem um sabor um pouco mais picante. Mas a gente não consome gengibre puro, né? A gente normalmente coloca na nossa água, no nosso chá, no nosso alimento, então em relação a isso a gente não tem nenhum problema. Além do que, na forma de tempero, na forma desidratada, a gente consegue ter na nossa estante, no nosso armário por muito mais tempo do que uma versão fresca, né? Essa versão aqui, ela precisa ir pra geladeira, ela precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Então, se tu quer usar ela vez ou outra, ou começar o teu uso, daqui a pouco essa forma aqui é a forma mais indicada. O gengibre já é um alimento usado há séculos como uma forma natural de tratamento de dor de cabeça. Porém, ele foi colocado em teste num estudo duplo cego, randomizado e controlado, onde ele foi avaliado junto com um medicamento, com um dos medicamentos mais utilizados para tratamento de dor de cabeça, para alívio de dor de cabeça no mundo. E o resultado não poderia ter sido melhor. E a conclusão do estudo mostrou que apenas 1/8 de uma colher de chá de gengibre em pó funcionou tão bem quanto o remédio que foi analisado junto no estudo. Tanto em relação a amenizar a dor das pessoas, dos participantes do estudo, tanto na rapidez para essa dor ir embora. E os participantes, eles foram analisados com uma dor, numa classificação de moderada a intensa, e após tomar tanto o remédio quanto o gengibre em pó, né, cada grupo desses do estudo, eles passaram por uma dor suave ou sem nenhum tipo de dor. E em ambos os casos, em ambos os grupos, o grupo que recebeu o remédio convencional e o grupo que recebeu 1/8 de uma colher de chá de gengibre, mostrou satisfação em relação ao tratamento que recebeu. Porém, se a gente for analisar qual que acaba sendo como vencedor, na minha visão, o gengibre ele tem
ele se sai campeão em relação nesse estudo. Até porque ele não tem nenhum tipo de efeito colateral, ele é uma forma natural e inclusive a gente consegue encontrar ele nos mercados, nos armazéns, onde a gente for, e a gente inclusive, como a gente falou antes, a gente pode pegar uma parte dele e plantar e ter ele no nosso jardim. Porém, se a gente for analisar como que a gente pode colocar o gengibre em uso na nossa cozinha, a gente pode simplesmente ralar ele e misturar com alguns alimentos. A forma como eu gosto muito de fazer é, por exemplo, com brócolis ou com vagem, usar o gengibre como uma forma de tempero. Ele ajuda a substituir o sal, porque ele traz para nossa língua aquela necessidade. A nossa língua, ela procura por sinais, ela procura por temperos. E muitas vezes a gente confunde essa busca por temperos, por outros sabores, a gente confunde essa busca por sal. Então muitas vezes quando a gente não está acostumado a usar temperos diferentes, o que a gente normalmente pensa é, tá faltando sal, e a gente vai lá e coloca mais sal. Quando a gente sabe que o sal não acrescenta em nada no nosso prato, na nossa saúde. Então uma forma da gente começar a fazer é começar a temperar com talvez gengibre natural, ralado ou com formato em pó. E dessa forma a gente não só contribui para o nosso paladar, para a redução do nosso sal, para que o nosso alimento tenha um sabor melhor, mas a gente também contribui para a nossa saúde. E além disso, o gengibre, ele mostrou a eficiência dele, a eficácia dele, não só com enxaquecas e dores de cabeça, mas também no caso das mulheres com cólicas menstruais, que é uma dor que acomete mais de 90% das mulheres jovens no mundo. De igual forma, a medida utilizada foi 1/8 de uma colher chá de gengibre em pó, novamente. Por que o gengibre em pó? Porque ele, em questão de estudo, ele é mais fácil da gente conseguir fazer uma observação entre a pessoa tomar o gengibre em pó ou tomar uma cápsula com alguma outra coisa em pó ou algum outro medicamento em pó. Então é mais fácil fazer esse tipo de análise do que simplesmente pegar um gengibre ralado, onde a pessoa já vai saber que é alguma coisa diferente. E as mulheres analisadas que estavam com cólica menstrual, as que ingeriram o gengibre, de uma nota de 0 a 10, elas começaram um estudo, a análise com uma nota 8 de dor, uma média, né, das participantes, e a média caiu para 6, isso no primeiro mês consumindo gengibre. E o gengibre ele não foi consumido durante o mês inteiro, ele realmente foi consumido apenas no momento que a dor começou, no momento do ciclo menstrual. E se tu ainda pensa, tá, mas de 8 foi para 6, não foi tanto assim, a dor não saiu, as pessoas continuaram com dor. Sim, mas isso apenas no primeiro mês, porque depois, no segundo mês, elas começaram de novo, quando o ciclo menstrual começou, elas começaram de novo a tomar gengibre 3 vezes por dia, em água, na alimentação, no chá, e a dor delas diminuiu para 3. E isso apenas no segundo mês de consumo, apenas consumindo durante o período de ciclo menstrual. Sinceramente, é uma forma muito fantástica, tu não acha? Além então da intensidade das dores ter diminuído de 8 para 3 apenas no segundo mês, o fluxo da menstruação também diminuiu e as mulheres começaram a perceber que elas estavam começando a ter cada vez menos sintomas pré-menstruais, desde inchaço no seio, desde aquela ondulação hormonal, desde a flutuação do humor. Agora, pode ser que tenha acontecido contigo em algum momento, muitas vezes a gente ouviu, e eu já coloquei isso em prática também, de ter uma garrafinha d'água e naquela garrafinha d'água colocar um pedaço de gengibre, porque o gengibre é bom, ele é maravilhoso, eu vou colocar na minha água e aquela água eu vou beber o dia inteiro. E no final das contas começar a ter irritação no estômago. Sim, isso é uma coisa que pode ser normal. O gengibre ele pode começar a irritar o teu estômago, mas isso é um sinal de que talvez tu esteja tomando demais. Assim como a gente falou, apenas 1/8 de uma colher chá de gengibre já é o suficiente para terminar com a tua dor de cabeça. Então, definitivamente, ele é um alimento natural, mas ele também precisa ser usado com precaução. Então, utilize realmente a quantidade necessária. A gente não precisa usar mais achando que o efeito vai ser maior. Não vai. E, inclusive, o gengibre ajuda também contra náuseas, contra enjoos, por diversos motivos. Então, a primeira coisa quando vem aquela dor de cabeça é saber que provavelmente a gente precisa hidratar mais o nosso corpo, então beber mais água. Mas aí eu também coloco aquela 1/8 de colher de chá de gengibre em pó na minha água, ou um pedacinho do gengibre, 1 milímetro, 2 milímetros, do gengibre natural, ralado, ou direto na água morna, na água quente ou na água com temperatura ambiente. E isso eu sei que já vai me ajudar a eliminar essa dor de cabeça.
E para mim tem funcionado maravilhas, para muitos dos nossos alunos de igual maneira. E como a gente falou, além de tudo, além de ser uma forma extremamente natural, porque vamos e convenhamos, tudo isso daqui por R$1,57 a gente não encontra em lugar nenhum na farmácia. A gente sabe que isso daqui é uma forma natural, que além de tudo ainda vai fazer bem para outras partes do nosso corpo e que a gente não vai ter nenhum tipo de efeito colateral. Então, esse é o Descomplicando do gengibre. Agora a gente já entendeu como que essa peça aqui, esse alimento tão incrível, pode ajudar no alívio de dores e na eliminação de dores, inclusive. Se esse vídeo fez sentido pra ti, já vai colocar o gengibre em prática, ou se já coloca o gengibre em prática, já que ele é uma técnica tão milenar, comenta aqui pra gente, ou compartilha com pessoas que tu sabe que passam pela mesma questão que tu, ou se tu não passa por cólicas menstruais, ou se tu não tem dores de cabeça ou enxaquecas, compartilha com as pessoas que passam por isso. A gente sabe o quão ruim é, muitas vezes quando a gente tem aquele desconforto na nossa cabeça, tudo parece que não anda direito no nosso dia. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é ter esse conhecimento de que essa técnica natural vai ajudar, sim, de uma forma comprovada, a melhorar, a eliminar as dores. Por hoje é isso e a gente se vê então no nosso próximo Descomplicando. Tchau!